tem um nome que, só de falar, já traz na hora umas imagens de velocidade, de luxo e, claro, daquela cor vermelha inconfundível. Ferrari. Mas como que uma equipe de corrida, lá da Itália, acabou se tornando um mito mundial? É essa história que a gente vai desvendar agora. E olha, essa frase resume tudo, né? É a filosofia da marca na veia. A Ferrari não está vendendo um meio de transporte. O que ela oferece é a chance de tocar num sonho. Um sonho de sucesso, de poder, de exclusividade. É uma promessa de viver algo que vai muito, mas muito além da engenharia de um carro. E o coração desse sonho todo tem uma imagem, o cavalinho rampante. A história é legal, ele era o emblema de um herói italiano da aviação. Mas esse cavalinho empinado nesse fundo amarelo, que são as cores de Modena, a cidade do Enzo Ferrari, virou um dos logos mais famosos e, vamos combinar, mais desejados do planeta. Mas de onde é que vem essa lenda toda? Para a gente entender a Ferrari, primeiro a gente precisa entender o homem por trás desse cavalo. Pois é, não dá para falar da criatura sem entender o criador. Enzo Anselmo Ferrari, nascido lá em 1898. O sonho dele não era construir carros de rua, não. O sonho dele era vencer corridas. E essa obsessão, essa fixação pela competição é a chave para entender absolutamente tudo. A trajetória dele foi, assim, implacável. Começou como mecânico, virou piloto e, em 1929, fundou a Escuderia Ferrari, que era uma equipe de corrida. Mas o grande momento, o divisor de águas mesmo, veio em 1946. Foi quando nasceu o primeiro carro que levava o nome dele, a Ferrari 125S. Pensa só, numa época de motores bem mais ou menos, ele chega com o V12, um motor compacto, potente, que não só deixou todo mundo de queixo caído, mas definiu a alma da Ferrari para sempre. E é exatamente aqui que nasce o princípio, a ideia central que construiu todo o império Ferrari. Agora, o que é genial aqui é a filosofia do Enzo. A escuderia era a vida dele, a paixão, o motivo de tudo. E os carros de rua, bom, na cabeça dele, eram só um meio para atingir um fim. E que fim era esse? Grana para financiar a equipe de corrida. Cada carrão de luxo vendido era mais um tijolinho na construção daquele sonho de vencer nas pistas. E essa estratégia deu certo, e deu certo rápido. Em 1951, lá no circuito lendário de Silverstone, a Ferrari conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1. E não foi contra qualquer um, foi contra a poderosa Alfa Romeo, a equipe que o próprio Enzo já tinha pilotado. Foi um momento super simbólico. O sonho dele estava começando a dominar o asfalto. Essa necessidade de grana para a corrida acabou gerando parcerias que viraram lenda. A colaboração com o estúdio de design Pininfarina, que começou em 52, foi fundamental. Juntos, eles criaram um estivo, um design que equilibrava perfeitamente a agressividade e a elegância. Isso vale desde os clássicos, como essa 250 GT, até os modelos super modernos de hoje. Agora a gente avança um pouco no tempo para ver como essa jornada se desenrolou, com décadas de domínio, de dificuldades e, claro, de um retorno espetacular. A história da Ferrari é uma montanha-russa. Nos anos 50, eles dominaram a F1 com pilotos como Fangio. Mas aí vieram as crises financeiras que foram tão sérias que em 1969 a Fiat teve que comprar metade da empresa. Nos anos 70, mais sucesso com Niki Lauda, até o dia triste de 1988, quando o comendador Enzo morreu, deixando um legado assim gigantesco. Mas mesmo com os problemas, a marca não parou de criar ícones. A Testarossa, com aquelas entradas de ar laterais que todo mundo lembra, virou um símbolo dos anos 80. E a F40? A F40. Foi o último carro que o Enzo aprovou pessoalmente. Era basicamente um carro de corrida liberado para andar na rua. Uma máquina pura, sem frescura. Era o auge do que se podia desejar num carro. Só que enquanto isso, a equipe de F1 estava num jejum danado, sem ganhar nada importante. A virada de chave veio nos anos 90. Primeiro, contrataram o francês Jean Todt para botar a ordem na casa. E logo depois, chegou um piloto que ia mudar a história, Michael Schumacher. E tá aí o resultado. O que veio depois foi um domínio, assim, avassalador. A escuderia com Todt, Ross Brown e o Schumacher no volante ressurgiu das cinzas. Foi uma sequência incrível, ganhando o campeonato de construtores de 1999 até 2004, sem parar. E os números? Os números não mentem, são impressionantes. 16 títulos de construtores, 15 de pilotos. A Ferrari não é só a equipe com mais vitórias na história da Fórmula 1. Ela é a única equipe que correu em todas as temporadas, desde o comecinho, lá em 1950. Sabe, F1 e Ferrari são praticamente sinônimos. Agora, vamos dar um pulo no coração da lenda para a gente entender como esse mito é construído hoje em dia. Bem-vindos a Maranello.
Isso aqui não é só uma cidade que tem uma fábrica. É a Cidadela Ferrari, a cidadela da Ferrari. Aqui, o som dos motores V12 é a música do dia a dia. Desde a Segunda Guerra Mundial, a cidade inteira vive e respira a marca. É um lugar onde a paixão pela velocidade faz parte da cultura. Então, o ponto principal é o seguinte: a exclusividade é mantida com um processo que é quase artesanal. Os motores são montados à mão. O couro vem de vacas criadas em lugares sem mosquitos, só para garantir que ele seja perfeito. E a produção? É limitada de propósito para criar mais desejo, mais demanda. O resultado é que tem cliente que espera mais de um ano para receber o carro. E claro, a marca soube usar essa força toda. Hoje, Ferrari é o estilo de vida. O Cavallino Rampante está em relógios, roupas, perfumes, que são vendidos em mais de 50 lojas exclusivas pelo mundo. Eles transformaram a paixão das pistas numa grife de luxo global. No fim das contas, tudo volta para o começo. Cada carro que sai de Maranello, seja ele para a rua ou para a pista, é uma continuação direta daquela visão original do Enzo, a busca incansável por performance, por design e, principalmente, pela vitória. E isso tudo leva a gente de volta para a pergunta inicial. Uma Ferrari é só um carro? Só um amontoado de metal, couro e tecnologia? Ou será que é a prova de que a obsessão de um homem, um único homem, por vencer corridas pode se transformar num sonho compartilhado por milhões de pessoas, numa lenda que continua acelerando? A resposta? Bom, a resposta talvez esteja naquele ronco de motor que ninguém consegue confundir.